Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje eu quero te indicar um filme muito bonito, um filme japonês chamado Café Funikuri Funikula. Na verdade, em japonês é Kori ga Samenai Uchi ni, que significa antes que o café esfrie, que é baseado nos livros do Toshikazu Kawaguchi, que tem o mesmo nome, o mesmo título, Antes que o Café Esfrie. Aqui no Japão são 6 livros. No Brasil, pelo que me contaram, só existem 2 livros, mas fora, acho que nos Estados Unidos tem 5 livros, que eu vou colocar a imagem aí. Em inglês, já são 5 livros traduzidos. Então é uma história muito bonita, tem uma parte estética muito linda também, a parte das cores, a paleta de cores, e também a parte Japão. Você consegue perceber as estações do ano, super marcadas, assim, você imagina que está muito quente, porque tem as cigarras cantando, porque está naquela época do calor intenso. Depois tem a parte do frio, do outono, tem a parte da sakura, a primavera. Então essa parte é muito bonita também, que você consegue perceber, por trás da história acontecendo, é o tempo passando. Essa questão do tempo é muito evidente no filme, é uma questão, o tempo. Por quê? Porque esse filme conta a história de um café mágico, então você tem que entrar na fantasia. Imagine que seja possível voltar no tempo. Então é uma cafeteria que está localizada em Tóquio e que você pode voltar ao passado, reencontrar alguém, viver uma situação que você viveu naquele café. Então essa é a regra, também. Precisa ser alguém que já frequentou o café com você, alguém que esteve lá. Então você vai voltar naquele dia que você deseja. Mas a outra regra é exatamente o título, Antes que o café esfrie. Esse é o tempo que você tem para falar com a pessoa. Então você tem ali um tempo curto, limitado. Então se você ultrapassar isso, você fica preso naquele dia. Todos os dias você vai reviver aquele dia. Então você tem que ter cuidado e voltar, antes que o café esfrie. Então você tem que ser objetivo, falar exatamente o que você gostaria de falar, porque você tem um tempo para essa visita no passado. Eu vou deixar 2 links na descrição do vídeo para quem ainda não assistiu o filme e quiser assistir. Um está em japonês, o japonês mais fácil até para gente que está estudando, não é como nos outros filmes, ou doramas por aí, que às vezes é um japonês difícil, o japonês às vezes com sotaque ou muito carregado, mais antigo, esse não. Desse filme é um japonês exatamente como a gente está estudando o Nihongo. Então você vai reconhecer muitas palavras. Então tem 2 links. Um link é o filme em japonês aqui no YouTube, eu vou deixar os 2 links, só que a legenda é em inglês. Se você quiser, você assiste assim. Se não, você pode assistir em espanhol, que foi o único traduzido, dublado que eu encontrei em espanhol. Para quem quiser assistir em espanhol, é o espanhol do México. Também é de fácil compreensão. Mas quem não assistiu ainda, pode assistir esse meu vídeo, porque eu não vou dar spoilers, É uma análise assim mais branda, nada que exponha, que estrague, o seu prazer de assistir o filme. Então pode assistir este vídeo tranquilamente, que vai te deixar um pouco mais curioso, curiosa em relação ao filme, sem spoilers. Então, retomando aqui, existem 2 regras para que você consiga voltar ao passado neste café, nesta cafeteria mágica em Tóquio. Você precisa respeitar o tempo, que é antes que o café esfrie, você precisa voltar, Você tem um tempo ali, limite. E você só consegue reencontrar, ter de volta este dia com alguém que já esteve nesse café, alguém que já pisou ali também, alguém que já te encontrou neste café, alguém que era frequentador do café. Enfim, tem que ser uma pessoa que já foi ali com você, ou que você sabe que frequentava este café. Fica muito claro que você não pode mudar o passado, como em todos os filmes, a maioria das histórias de máquina do tempo, viagem no tempo, que você não muda o passado. Como se fosse uma regra, mas só que é possível reparar o passado,
reparar algo do passado que ficou em aberto, que não foi resolvido, uma questão que você gostaria de solucionar, né? um conflito, alguma coisa que você gostaria de ter realmente resolvido naquele momento, naquela época, e que não foi possível. Num conceito psicanalítico, a gente percebe isso como a reparação, né? E a reparação ela só ocorre quando nós estamos maduros o suficiente para reconhecer os próprios erros. Então eu vou lá atrás, eu vou tentar resolver isso, eu vou consertar, eu vou passar a limpo. Isso só é possível quando nós somos capazes de abrir mão da nossa onipotência e fazer o exercício de autocrítica, que é perceber o outro. Você amplia o olhar para além do próprio eu. Você se coloca no lugar do outro quando você está nesse movimento de reparação, que significa que você não está mais se colocando como dono da razão, você está percebendo como foi para o outro aquela situação, como deve ter sido. Então você vê também o que a sua responsabilidade diante de um fato, de uma situação, de um evento. Você sai da posição onipotente de que você tem razão, da posição também infantil de que eu não quero saber o que o outro tem a dizer. Então você vai numa posição de reparação, você vai fazer alguma coisa, a sua responsabilidade entra em jogo. E isso acontece no filme. São diversas histórias, são histórias paralelas. Cada personagem ali carrega os seus próprios fantasmas, as suas feridas do passado, algo que não ficou claro, algo que não pôde ser resolvido, a experiência do não dito. Quando a gente fala em psicanálise sobre esse não dito, esse lugar que não foi possível operar pela linguagem, é por isso que nós adoecemos. As palavras que não foram ditas nos adoecem. A somatização, o corpo adoecendo, nada mais é também de uma carga, uma parcela muito grande deste não dito. No filme é possível enxergar com clareza, você perceber a importância desse movimento de reparação. A força das palavras, como nós somos pequenos muitas vezes, quando a gente perde tempo, perde tempo demais, presos ali no ressentimento, na culpa, e após esse comportamento reparador, ocorrem transformações, transformações significativas na vida de cada personagem. Então você vê o benefício que é, se de repente, se fosse possível, colocar em linguagem, em palavras, algo que eu devia ter dito, apesar de não conseguir mudar o passado. E após esse comportamento reparador, ocorrem transformações significativas na vida dos personagens. Imagine a possibilidade de você falar com alguém que tem Alzheimer antes dessa pessoa perder a memória. Você falar algo que você deveria ter dito, que você pensa que ela precisava saber ou ouvir de você. Imagine outra situação, você falar com alguém antes dessa pessoa falecer, você falar algo que ela devia saber antes de falecer, o que você sentia, sobre alguma situação, ou até mesmo em relação a ela. Resolver qualquer conflito, qualquer impasse que o não dito entrou em ação, você tirar esse não dito, e você conseguir falar com a pessoa, apesar de não poder mudar o passado, a pessoa ela vai falecer, mas se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para essa pessoa? Tem outra situação que é resolver um conflito com alguém que mudou de país, então tem alguém que foi embora, que não foi possível manter aquele relacionamento, mas imagina que antes da pessoa ir embora, você pôde conversar com essa pessoa e falar exatamente o que você queria falar. Então o que aparece no filme é essa capacidade que o processo de reparação tem de transformar, de abrir as portas, mesmo que não seja possível mudar o passado, porque é você que muda de posição diante daquilo. Então é você que vai se transformar, é você que vai soltar o peso da culpa, do ressentimento, de qualquer coisa que você está preso ali numa dor. É um movimento de libertação. É possível seguir em frente depois que eu resolvi aquela questão. Eu consegui resolver essa questão dentro de mim. Então aquilo não me controla mais, não controla mais a minha vida. Eu não fico preso à dor. Então é isso que o filme mostra.
é algo muito profundo. No começo pode parecer só uma comédia, né? Um filme assim que você vai rir, sessão da tarde, é filme japonês, não tem muita gente que dá risada, assim. A gente japonês sabe mexer com as emoções, hein? O filme é profundo. Quando você perceber, você já está ali vivendo esses momentos de reparação, né, com eles, cada personagem ali no passado, começam a tocar nas feridas, começa a acontecer esse movimento de reparação e é impossível não se emocionar, né, com alguma história ou com todas as histórias. Às vezes tem histórias que você não vai achar tão relevante, mas vai ter alguma que vai te tocar profundamente, porque vai te fazer repensar, muitas vezes, a sua postura, o seu comportamento, os seus sentimentos diante de certas questões que nunca foram resolvidas, né, que não foram possíveis de colocar realmente em palavras, né, a linguagem operando, não pôde, né, não foi possível acontecer. Então esse convite à reflexão, apesar de a gente não pode ficar preso ao passado, essa necessidade, essa vontade de ir para o passado, muita gente critica, né? Mas muitas vezes as coisas só funcionam, né? O seu daqui para frente, ele só acontece quando você resolve essas questões do passado. Você precisa, às vezes, fazer as pazes com o passado, ou mesmo que não sejam as pazes, mas resolver, né? Acabar com o conflito, para que você consiga seguir em frente, seguir adiante sem repetir, né, ou sem ficar preso naquela dor que move as outras relações, né? As suas próximas experiências ficam às vezes contaminadas porque você não resolveu uma questão que está lá atrás. Então o filme fala muito dessa questão do tempo, que se for possível voltar no tempo, né, o que você faria, ou como o tempo passa rápido. Tem uma hora que uma personagem ela fala: o tempo é cruel. O presente se transforma rapidamente em passado. Então tudo passa muito rápido e às vezes a gente perde tempo com coisas que são tão pequenas, que são bobagens, quando você vê a dimensão de algo que é realmente definitivo, como a morte como uma castração, né, como um dos maiores limites. E voltar no tempo seria mais ou menos como vencer isso também, né? Uma possibilidade de reparar algo que a morte não permitiu. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir e envie esse vídeo para alguém que você acha que deveria assistir esse filme, que é muito bonito, porque passa essa mensagem. Às vezes ainda há tempo, né, de reparar alguma questão, algum conflito. E como a gente não tem esse café mágico para a gente voltar no tempo e reparar as coisas, resolver às vezes alguma questão que ficou em aberto, que ficou pelo caminho, esse filme pode inspirar a pessoa a repensar alguns posicionamentos, né, diante de certos conflitos que podem ser resolvidos através da palavra. Então um abraço e até o próximo vídeo.